tribulação, adversidade, contrariedade, aflição, amargura, tormento, estou eu de novo no dicionário, não tem jeito, né? Problemas na nossa vida, a gente odeia ter problemas em nossa vida, ninguém gosta de ter problema na nossa vida. Se a gente pudesse escolher ter uma vida totalmente calma e tranquila, sem nenhum problema, sem nada que nos preocupasse, nós escolheríamos ter uma vida assim. O problema é que as tribulações e os problemas, né, fazem parte da nossa vida. Nós experimentamos tribulações. Por que nós experimentamos? Nem adianta muito a gente tentar explicar por que a gente experimenta tribulações, por que a gente experimenta problemas. Elas existem, esses problemas existem no nosso dia a dia e a gente precisa aprender a conviver com eles, a passar por eles e ganhar alguma coisa, aprender alguma coisa com isso, né? Qual deve ser a nossa postura? Falar qual deve ser a nossa postura, parece que tem uma receita de bolo, uma coisa fácil de resolver. É só fazer isso, se você estiver passando por uma tribulação. Só que não é assim. Uma postura perante uma tribulação é algo que a gente vai aprendendo com o tempo e vai tentando sobreviver e sobrepujar essas tribulações. Não é isso? O problema é que a gente geralmente não está muito preparado para que essas tribulações venham, né? E a gente muitas vezes se surpreende com elas e elas nos causam muitos problemas. Só que elas fazem parte da vida humana. Não tem como nos desviar delas o tempo todo. A gente pode até desviar de algumas tribulações, mas algumas coisas vão, mais cedo ou mais tarde, nos preocupar. E a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar centrado em Deus para que a gente possa sobrepujar, para que a gente possa vencer essas tribulações de uma forma bacana, de uma forma que a gente possa aprender. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, em Romanos 5, nos versículos de 1 a 5, ele fala sobre as tribulações e o que elas podem nos dar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo está escrevendo aqui a crentes da igreja de Roma que estavam, obviamente, enfrentando tribulações tanto no contexto social quanto no contexto da fé. Ele fala aqui que eram justificados, aqueles crentes eram justificados assim como ele era também. Justificados, pois, mediante a fé. Porque somos justificados, e justificados quer dizer não ter mais culpa, declarado inocente, já falei isso aqui em outro estudo, né? E nós somos justificados mediante o sacrifício de Cristo, então por conta disso nós somos justificados, e como nós somos justificados, não somos mais inimigos de Deus, e agora estamos reconciliados com eles, então nós, mediante a fé, resumindo isso tudo aqui, justificados, pois, com Deus, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, porque estamos justificados, tudo isso que eu falei aconteceu, então nós temos paz com Deus. E paz não quer dizer ausência de problema. Esse é que é o problema, né? A gente, por conta disso, nos alegra com a esperança, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança na glória de Deus. Então, na esperança da glória de Deus. Então, mediante essa
paz, essa justificativa, o sacrifício de Cristo, nós temos esperança da glória de Deus. E por conta disso, nós temos paz. Essa paz não quer dizer que estamos isentos de problemas, de tribulações, de coisas que nos tirem do sério. Não, não, não. Não estamos isentos de nada desses problemas. Prova disso é o que nós estamos vivendo. Nós estamos num tempo de pandemia, num tempo de problemas que assolam o mundo. Não é assola a cidade, o bairro, o país que eu vivo, assola o mundo inteiro. A economia mundial estagnou, parou, puxou o freio de mão há 6 meses atrás. Já estamos praticamente há 6 meses com as coisas andando muito devagar. Bom, temos sim algum comércio funcionando, algumas coisas funcionando, porém as coisas estão andando muito mais devagar. Várias pessoas estão preocupadas com tribulações, passando por problemas, não tem trabalho, não tem dinheiro, não sabe se vai ter como comer mês que vem ou não, tentam trabalhar e não acham trabalho, empresas tiveram que fechar, várias áreas de negócio não estão funcionando, e aí uma grande insegurança se cria. Ah, tá bom, o governo está dando algum recurso para que as pessoas consigam sobreviver. Tudo bem, o governo está dando algum recurso, mas como não está tendo tantos negócios, também está deixando de arrecadar. Veja que o bolo é um só. A gente vai ter mais problemas para frente, isso é certo. A nossa economia estagnou e a gente não vai ter o crescimento que a gente planejava ter. O Brasil não vai ter o mesmo crescimento. Isso parece óbvio, vai ter mais problema para frente. Os próximos anos serão anos complicados, anos difíceis, né? Mas e aí? Isso quer dizer o quê? Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Como vai ficar minha vida? Algumas coisas a gente não vai conseguir resolver. Então não adianta a gente estar ansioso pelo dia de amanhã, pelo que é a vez de comer, a vez de beber, né? Temos que entregar essas coisas a Deus. Só que essas coisas tiram a nossa paz. Essas coisas tiram nosso equilíbrio. Essas coisas nos causam tribulação, nos causam tormento, né? Nos tiram, imagina um mar, tribulação. Quando fala tribulação, não sei por que veio a ideia de um mar agitado, né? Um navio no mar agitado ali, o piloto tem que ser muito bom piloto, senão vira com muita facilidade. Tem todo um jeito que tem que colocar de cara para onda, enfim, tem todo um jeito que tem que fazer, senão o navio vira. E Paulo usa aqui uma expressão, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nos gloriamos quer dizer, damos glória no meio da tribulação. Parece até uma coisa totalmente insensata. Como é que eu vou agradecer a Deus por conta de uma tribulação? Que coisa é essa? Mas é isso mesmo. No meio da tribulação, temos que nos gloriar nela. Mas nos gloriar na esperança da glória de Deus, ainda que nas tribulações. Olha só, ele fala ali, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Gloriamos na esperança. Olha, essa esperança aqui é a atitude de quem espera. Nós esperamos estar na glória de Deus. Somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz e nós aguardamos a estar na glória de Deus. Então nós nos gloriamos na esperança de estar na glória de Deus. Precisamos aprender a conviver e passar esses momentos de tribulação. Ela será e é muito importante para as nossas vidas. Paulo aqui então está escrevendo a Roma. Essa é a lição número 10 da revista Palavra e Vida, edição 66. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, distribuída gratuitamente pelo site batistasfluminense.org.br. Você pode baixar a revista lá em PDF. Essa revista tem por título Esperança em Tempo de Quarentena, e uma série de lições que a revista Palavra e Vida, que a Convenção Batista Fluminense
produziu para o tempo que nós vivemos. E essa lição tem por título Frutos da Tribulação, né? Parece um tema estranho, tribulação, criar frutos, dar frutos. A gente conhece os frutos do Espírito, né? Que está lá na Bíblia, com todas as letras. Né? Mas esse tema, frutos da tribulação, foi proposto ali pelo pastor Felipe Pinto Lima, que é o autor dessa 10ª lição. Então vamos lá. O primeiro tópico aqui tem um encadeamento lógico muito bacana que Paulo faz. Paulo faz vários desses encadeamentos ao longo das suas cartas. Então ele pega ali um encadeamento lógico que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, ou na linguagem, na Nova Versão Internacional, ele chama de caráter aprovado, e o caráter aprovado, ou essa experiência, produz a esperança. Então, Paulo faz essa sequência lógica que a gente vai entender um pouquinho mais. O primeiro tópico diz que a tribulação produz perseverança. A vida humana ali na cidade de Roma, naquele primeiro século, era uma vida muito insalubre, muito nociva, né? Imagina que aquela cidade não tinha uma cadeia de esgoto, uma rede de esgotos como a gente tem nas cidades grandes hoje, né? Lixos, serviço de limpeza pública e recolhimento do lixo, não tinha nada disso. Então imagina que as pessoas muitas vezes jogavam dejetos para fora da janela de suas casas, os dejetos podiam ser daqueles, né, do nosso corpo humano, e então era um ambiente em péssimas condições sanitárias, péssima higiene. Imagina uma doença como essa naquela época, olha, não ia ter dúvida, não ia matar muita gente. Ela provavelmente exterminaria todas essas pessoas que têm risco, né? Essas pessoas que são do grupo de risco, provavelmente seriam rapidamente mortas, porque a doença ia se espalhar, porque não tinha muitas condições de tratar destas doenças. As pessoas morriam, tinham infecções e morriam por enfermidades que hoje são comuns. Então, era comum antigamente uma pessoa ali cortar a mão cozinhando, por exemplo, e aquilo ali virar uma infecção e passar por uma sepsemia e levar a pessoa a óbito. Isso era uma coisa que acontecia com certa normalidade. Além disso, a violência assumia um contorno assustador. Não tinha polícia, né, gente? Não tinha polícia circulando as ruas para manter a garantia, fazer a garantia da lei da ordem, policiamento. Então, a violência, os assaltos, era quando dava na telha, quando alguém violento estava por ali e resolvia fazer alguma coisa, e para que alguém parasse esse camarada, alguém ia ter que ir lá matar. Então as pessoas tinham que ser treinadas em lutas, tinham que andar armadas, com facas, facões, enfim, ela tinha que ter uma certa poder garantir a sua segurança, ok? Então as pessoas eram perseguidas naquela época. As pessoas, os crentes, estavam sujeitas às perseguições, porque além disso tudo, do ambiente não sanitariamente bom, né, um ambiente ruim e a violência, havia ainda a perseguição aos crentes. Aqueles que se convertiam a Cristo eram perseguidos, tanto pelas autoridades judaicas quanto pelo Império Romano. Pelas autoridades judaicas, porque assim, os judeus nunca aceitaram Cristo como seu rei. Eles esperam até hoje um rei físico, um rei político que vá levantar de novo o reino. E aí as autoridades judaicas não aceitavam Jesus e os crentes como aqueles que estavam estabelecendo esse reino. Então perseguia quando a gente estudou ali as cartas de Paulo, a gente viu
que os cristãos começaram a crescer naquela época como uma seita, né, chamada Caminho, era o Caminho. Então era o pessoal que era de uma seita dentro do judaísmo, né? E aí as autoridades judaicas não aceitavam aquilo, perseguiam de matar, perseguiam de exterminar. O próprio Paulo, né, antes da sua conversão, ele perseguia cristãos e se encarregava de prender e levar a Roma cativo, ou até mesmo exterminá-los, ou deixar que eles fossem exterminados. Então as autoridades judaicas tinham essa perseguição com os crentes. E além disso, o Império Romano também exercia perseguição. Por quê? Porque o Império Romano, como eu falei, ouvia das autoridades que um rei estaria se levantando. E Jesus, o Rei dos Reis, olha, então ele vai vir e vai tomar o poder. Matado ficou ruim, né? Uma vez morto Cristo, os outros ainda consistiam uma ameaça, né? Bom, vai que esses crentes aí vão querer tomar o poder de Roma. Então Roma também não queria saber de cristianismo nessa época, perseguia os cristãos, então tinha toda uma violência em cima disso. Agora, apesar dessa violência toda, da perseguição, da falta de saneamento básico e condições mínimas para viver, não era possível pensar a vida naquela época sem entender que tudo isso fazia parte do processo. Tudo isso era intrínseco à vida daquela época. Quando eu falo intrínseco à vida daquela época, eu penso assim, morar numa cidade grande como o Rio de Janeiro requer certos cuidados. Eu não posso morar no Rio de Janeiro como eu moro numa cidade no interior de Minas, né? Eu não posso sair despreocupadamente com um carro de noite, parar ali na rua, aí em algum lugar, sem me preocupar, será que isso aqui está seguro? Será que tem algum bandido ali? Será que tem aquele cara ali está esquisito? Aquele carro está me seguindo? Aquela moto ali está muito esquisita? Enfim, quando a gente está numa cidade grande que nem o Rio de Janeiro, a gente tem uma série de cuidados que a gente toma no nosso dia a dia. Então, isso tudo faz parte do processo, faz parte do ambiente em que as pessoas estão vivendo. Então, todos esses problemas faziam parte do processo. E Paulo está dizendo que era para ter especial interesse nessas tribulações. Ele recomenda, e não somente isso, versículo 3, Romanos 5:3, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Damos glória a Deus pelas tribulações. Paulo não está falando que as pessoas deveriam ser masoquistas. Masoquista é aquele que sofre e eu gosto de sofrer, eu tenho que sofrer, eu preciso sofrer. Tem algumas pessoas que se chicoteiam ou então usam espinhos ou roupas com espinho, com coisas machucando a sua carne, como se esse autoflagelo trouxesse alguma coisa de bom. Paulo não está falando nada disso. Ele não propõe que o sofrimento em si tenha propósito. Ele não está falando isso. Não está falando, senão, se fosse isso, era para a gente ficar usando coisas com espinhos, com não sei das quantas, porque o sofrimento ia fazer a gente crescer. Ele não está falando disso, não. Ele está falando que o sofrimento, essas tribulações, são de fato um elemento pedagógico. Saber viver nesse contexto, né, é importante. Essas preocupações, esses problemas são inerentes à nossa vida. Eram inerentes à vida deles e são inerentes, os que a gente tem aqui, são inerentes à nossa vida. Veja, hoje, no nosso contexto aqui no Brasil, não temos uma perseguição tão grande com os crentes, como tinha lá em Roma naquela época. Em alguns momentos da nossa história tivemos sim grandes perseguições, mas hoje a gente não tem essa perseguição toda. Mas temos algumas outras coisas que nos causam problemas. Às vezes uma discussão ou outra se eleva e aumenta os ânimos e essas discussões causam certos desconfortos. Essas tribulações
fazem parte do problema, fazem parte da vida e nós temos que experimentá-las. E já que temos que experimentá-las, qual será a nossa postura frente a essas tribulações? Será que eu vou pegar minha tribulação, meu problema, aquilo que está me atribulando e vou atribuir a outra pessoa? A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, a culpa é disso, a culpa é daquilo? Eu vou ser vítima de um problema? Bem verdade que muitas vezes nós passamos por problemas causados por outros. Isso acontece. Não estou dizendo que não aconteça. Mas qual a minha postura perante esses problemas? Eu vou apontar um culpado para que esse culpado seja o resultado de tudo, para que esse culpado seja a solução do meu problema, ou eu vou tentar me empenhar para viver da melhor maneira possível e crescer frente a esse problema. A tribulação produz perseverança. E perseverança é a primeira palavra-chave para viver perante esta tribulação. Isso nos leva ao segundo tópico, né? A perseverança produz caráter aprovado. Frente à tribulação, então precisamos crescer na perseverança. Mas o que é essa tal de perseverança? Perseverança é persistir. Perseverar numa coisa é continuar, é não desistir, é ir à frente, né? Ah, mas eu não vou desistir. Algumas pessoas às vezes desistem de manter a calma, né? E partem logo para o desespero. Mas a gente precisa manter a calma, né? O problema, o X da questão é como nós vamos lidar com as tribulações. Tudo bem, o problema está aí. E o que eu vou fazer? Vou me desesperar? Não adianta. Vou fazer que nem o povo de Deus, né, na Babilônia, lá à beira do rio, sentar e chorar. Não vai resolver muita coisa. Eu preciso, no meio da tribulação, eu preciso saber lidar com ela, saber aprender com ela. Claro, é muito bonito falar saber lidar, é muito bonito falar que tem que ter perseverança, que essa perseverança é uma paciência, que é muito bonito. Isso tudo é muito bonito, mas não é teórico. Perseverança não é uma coisa teórica, ou não é uma coisa especulativa, não é dizer e pronto, é só fazer. A perseverança é algo prático, né? A gente só consegue aumentar a nossa perseverança com exercício prático. E para exercitar isso, eu preciso estar atento no meio das tribulações para que eu tenha a capacidade, eu tenha uma forma de ter paciência perante aquilo ali, né? A perseverança vai aparecer com a prática. A fé vem mediante problemas. Então, se você ora a Deus pedindo mais fé, Ele vai te mandar, não fé, mas Ele vai te mandar problemas. Porque no meio dos problemas, você vai ter oportunidade de ter mais fé. Então, orou pedindo fé, vai ter problema. Para quê? Para ter fé. Para exercitar a sua fé. Não é isso? Eu não consigo, já falei isso aqui, eu não consigo correr uma maratona ficando sentado olhando para a pista. Eu vou sentar aqui e vou ficar olhando a pista até que eu esteja preparado para correr a maratona. Não! Eu vou me exercitar para a maratona correndo e cada vez fazendo doer mais e fazer mais esforço e fazendo com que as coisas, com que eu consiga exercitar. Senão, eu não vou conseguir ir à frente. Perseverança é um tipo de paciência, ela não é passiva, né? Ela é algo que eu preciso colocar em prática. Só aprendemos sobre perseverança no meio ao seu exercício.
né? A perseverança nos concede uma estabilidade positiva. Então, perseverança é aquilo que nos concede uma estabilidade, nos dá uma estabilidade perante os problemas. O pastor citou aqui o exemplo da primeira vértebra da nossa coluna. Ela aguenta um peso de 5 quilos, em torno de 5 quilos na nossa cabeça. Mas quando eu faço isso aqui, dá uns 27 quilos. E ela está lá inteirinha, né? Para até a próxima vez que eu puder usar. Tem uma outra palavra bacana também que nos vem aqui à mente, que é resiliência, a capacidade de voltar à situação anterior mediante o problema, mediante a deformidade. Eu deformo, resiliência é o que a mola tem, e eu deformo, ela volta, eu deformo, ela volta de novo, né? Então essa capacidade de voltar chama-se resiliência, e a gente precisa então ter essa paciência, essa forma de nos passar pelas provações e pelas tribulações, de tal maneira que a gente consiga suportar e no final delas que estejamos não só igual no comportamento, mas com um ganho a mais. A perseverança a tribulação produz perseverança. Então, no meio da tribulação, eu consigo melhorar, se eu aprender com ela, eu consigo ter mais paciência. E essa paciência vai nos dar um caráter aprovado, ele chama de experiência, na versão da Almeida Revista e Atualizada. Né? Uma vez que as tribulações são inevitáveis, precisamos suportá-las. A gente precisa estar atento que as tribulações são sim inevitáveis. Elas vão acontecer. Ah, mas a minha vida é muito tranquila. Mais cedo ou mais tarde você terá um problema. E aí, o que você vai fazer quando o problema for grande demais? Sentar, chorar, gritar, correr, espernear? Olha, nenhuma dessas coisas vão nos dar solução para esse problema. Hebreus 10:36 Paulo fala, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. A gente precisa aprender, cada vez mais, a entregar os nossos problemas nas mãos de Deus. Deixar quem sabe e quem pode resolver o problema que ele resolva. Entrega na mão de Deus e deixa. Ah, Sal, é muito fácil você falar. Eu falei, eu sei, eu também passo por isso. Eu passo por isso também o tempo todo. Né? No meio da tribulação, no meio do problema, a nossa primeira atitude é nos desesperar, é perder o controle, é gritar, oh meu Deus, socorro, né? Porque eu preciso, eu quero socorro, eu quero uma solução imediata, e essa solução imediata não vem. Então, precisamos aprender isso. A perseverança produz um caráter aprovado, ou experiência. E a experiência vai fazer com que a gente entregue o problema na mão de Deus cada vez mais rápido. Sabe? Por que cada vez mais rápido? Porque naturalmente não é a nossa primeira ação. Nossa primeira ação é tentar resolver, perder a paz, perder a calma e a tranquilidade e a estabilidade. E a gente não pode fazer isso. Perante uma tribulação, temos que estar controlados, no controle. Deus está no controle, nós no controle de nossas emoções, e essa perseverança precisa produzir um caráter aprovado, né? É uma paciência que nos leve a passar por aquele problema e depois superá-lo. Se é superado, então, o que ele chama de caráter aprovado, ou
experiência na revista, ao meio da revista e atualizada, né? É o que eu ganho no final do problema. Depois de um problema, eu ganho experiência. Né? Então, na hora que o problema acontecer de novo, já sei, vou fazer desta forma, vou fazer daquela forma, porque dessa forma dá certo. O terceiro tópico fala que o caráter aprovado produz esperança. E aí, aprovado é uma palavra bem legal, né? Porque a gente ouviu essa palavra a vida toda na escola. Todo ano, quando a gente vai pegar o boletim, ou ia, né? Eu já não pego mais. Mas quando eu ia pegar o boletim no final do ano, a gente ouvia lá, você está aprovado. Ou às vezes, ouvia lá, você não foi aprovado. Não foi aprovado é o atual, né? Porque antigamente não foi aprovado. Antigamente era reprovado, que era uma coisa até mais dura. Então, só é aprovado quem passa por uma prova, não é isso? Aprovar é quem passa numa prova. E se não passar numa prova, não tem como ser aprovado. Nós não podemos ser aprovados mediante Deus se não passarmos por alguma prova. Então, precisamos entender que as tribulações nesse contexto são um elemento fundamental para que a gente possa ser aprovado ou não, né? Se a gente não for aprovado, a gente vai ser reprovado. Ou como diz a linguagem menos agressiva, né? Não aprovado, volte e tente mais um pouco. Não, é reprovado mesmo. Né? Então precisamos estar aprovados por conta acontecidas as tribulações, eu preciso estar aprovado. Então, as tribulações passam a ser, então, um elemento fundamental para que essa perseverança, essa paz, nos leve a uma vitória. Eu só vou conseguir aprovar se eu for aprovado, se eu passar pela prova. E a prova é a tribulação. Do contrário, as tribulações só servirão para nos fazer sofrer. Elas sempre servem para nos fazer sofrer, né? A gente sempre sofre. A gente não consegue passar pela tribulação. Não, tá tudo bem, tá na mão de Deus, vai dar tudo certo. Às vezes a gente vê umas pessoas falando, mas você sabe muito bem que por dentro ela não está tranquila, ela está sofrendo. Né? Nós todos sofremos com tribulações. Sim, nós todos sofremos porque não aguentamos esperar o tempo de Deus para solucioná-las. Nós todos sofremos porque muitas vezes achamos que não tem mais saída. E aí ficamos desesperados. Então, a gente precisa, olha o caráter pedagógico que Paulo fala ali, nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, paciência, qual o nome? A persistência, né? Perseverança, outra palavra que eu usei. Então, porque a perseverança, a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência ou caráter aprovado. O caráter só vai ser aprovado se eu for provado. Eu tenho uma ilustração muito usada aí como a ilustração do ouro, né? O ouro, quando ele precisa ser refinado, ele passa pelo fogo. E o fogo faz com que as impurezas apareçam. Claro, ouro assim, que nem uma aliança como essa, não é ouro puro. Nunca é ouro puro, porque o ouro é um metal quebradiço. O ouro mesmo, ele esfarela, ele é bolo sem liga, né? Quando a massa do bolo não tem liga, a gente cozinha e fica esfarelando. O ouro é assim, ele precisa ter aqui algo para dar liga. Mas quando você está falando de valor, você taca isso no fogo e tira o que é realmente ouro e tira o que é impureza. Quando você pega o petróleo e vai refinar, você também passa no fogo, né? E aí ele separa ali em diversas fases, né? Os subprodutos, óleo diesel, gasolina, enfim, os produtos todos.
né? E a tribulação é a forma que Deus tem para que a gente tenha essa oportunidade de nos tornarmos puros, né? A tribulação é a forma que Deus tem de nos deixar que tenhamos o nosso caráter aprovado, né? É complicado a gente pensar nisso, né? A perseverança produz experiência ou o caráter aprovado. E o caráter aprovado, né? Como se diz, o caráter aprovado ou a experiência nos conduz, nos dá a esperança. E Paulo então fecha esse ciclo dessa maneira. Veja que ele começou com justificados mediante a fé, temos paz com Deus, na esperança da glória de Deus. Então ele já falou, mediante a fé, somos justificados, paz, esperança na glória de Deus. E agora ele deu outra volta. Gloriamos na tribulação, que a tribulação nos traz perseverança, a perseverança o caráter aprovado, e o caráter aprovado nos traz esperança de novo. O que é essa esperança, né? O que é a palavra esperança? Esperança é a qualidade de quem espera, é aquilo que a gente espera. Ter esperança é estar esperando por alguma coisa. A gente pode sempre, na vida da gente, estar esperando por coisas que vão acontecer ou por coisas que a gente não sabe se vão acontecer. Então eu sei que se eu ficar vivo, eu vou ficar mais velho. Vou ter esperança. Eu estou esperando que a minha idade avance, ok? Então, esperança aqui é esse sentido. Porque existe a esperança do camarada que aposta lá na loteria e fica na esperança que dê certo. E é capaz de não dar não, né? 90% das chances, 99% das vezes não dá certo. Então, esperança aqui não é aquele otimismo sem fundamento. Esperança é a qualidade de quem está esperando, tá com uma certeza inequívoca ou irrefutável. E por que a gente tem uma esperança? Esperança em quê? Esperança da glória de Deus. E essa esperança é inequívoca e irrefutável, porque Jesus morreu na cruz por nós. E se Jesus morreu na cruz por nós, não há o que temer. Nós estamos apenas esperando o tempo passar. Não adianta que a gente fique ansioso pelas coisas acontecerem, né? A gente precisa aproveitar essas tribulações que nós temos na nossa vida para que a gente possa crescer, para que a gente possa estar mais perto de Deus, mais perto desse caráter aprovado de Deus. Quantos e quantos problemas nós temos na nossa vida, como eu disse no início. Quantos problemas essa pandemia tem criado em nossas vidas? Quantas tribulações. Será que eu vou sobreviver? Será que eu não vou sobreviver? Bom, se você tem certeza da salvação, que nem eu, não há muito temor de não sobreviver, porque a gente vai para um lugar melhor. Ah, mas eu sou pai de família, eu tenho esposa e filhos e eu não sei como eles vão se sustentar realmente. Aí a gente tem uma certa preocupação, porque eu queria ver meus filhos crescerem, eu também quero. Eu também quero. Não tenho medo da morte. Eu tenho medo de morrer sofrendo. Mas medo da morte em si é algo que não temos, né? Porque a gente tem certeza, como eu falei, da salvação. O pastor aqui contou uma experiência na lição a respeito da esposa dele, pastor Felipe, a sua esposa Raquel, né? Eles tinham tido um filho e pretendiam ter o segundo filho, e apareceu uma hemorragia, e essa hemorragia foi diagnosticada como câncer. Isso causou um grande problema ali na vida deles, uma tribulação muito grande, e isso abalou demais
a vida deles, ele começa contando isso aí, né? E aí, quando acontece um problema desse, as pessoas se questionam: por que, Senhor? Por quê? Por que eu? Por que comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Eu conheço histórias de crentes que perderam a família toda, né? E as pessoas naturalmente começam a questionar a Deus: por que isso está acontecendo? Por que fulano? Por que ciclano? O que tu queres que eu aprenda com isso, né? E aqui no final, na conclusão, o pastor cita que esse problema da esposa dele era um câncer, e era um câncer no útero, o tratamento do câncer é uma coisa agressiva, né? A solução para o câncer não existe de uma forma tão tranquila quanto a gente gostaria. Os remédios, quimioterapia, os procedimentos são todos muito agressivos. A gente tem experiência de câncer na família, a gente sabe como é que é, né? E muitas vezes a tribulação nossa não é nem até pela morte, mas por todo aquele sofrimento, por todo aquele problema que a gente vai passar por causa daquilo. O câncer da irmã Raquel, aqui da esposa do pastor Felipe, era no útero, e eles queriam ter outro filho e foram meio que desenganados. E depois que tudo acabou, depois de curada, né, começaram a se acostumar com a ideia, e vai que Deus permite que ela fique grávida, e eles ganham uma nova filha. Então, veja, muitas vezes nós nos desesperamos por alguns aspectos que a gente não vai conseguir mudar. Eu não vou conseguir mudar nada na pandemia. Se eu fosse médico, se eu fosse biólogo, se eu fosse pesquisador e estivesse no ambiente adequado, com as possibilidades na mão para resolver o problema, tudo bem, vamos correr atrás. Mas eu não sou médico, eu não sou biólogo, não trabalho com isso, então eu não vou ter uma solução para isso. Não vai adiantar eu ficar desesperado se a solução vem, não vem, se a vacina vem, se vai voltar tudo normal, se não vai voltar tudo normal, se a nossa vida volta, se a gente volta a ter os nossos relacionamentos sociais pessoais, não por videoconferência, não por celular, não por coisas dessa natureza, mas se eu volto a ter esses problemas, esses relacionamentos pessoais, né? Mas essas coisas todas nos agoniam, essas coisas todas nos deixam sem paciência, sem perseverança, né? Só que sem paciência e sem perseverança meu caráter não será aprovado. Não adianta, eu não tenho o que fazer. Uma doença como essa que foi citada, a gente não tem o que fazer a não ser levar a pessoa para o tratamento ou nos submeter ao tratamento e orar para que Deus nos abençoe, né? O problema, a coisa que a gente precisa entender é que, a despeito das tribulações, o Senhor Deus continua conosco e que é possível nos gloriarmos na esperança da glória de Deus, que é o que está na segunda metade do versículo 2, no finalzinho do versículo 2. Gloriarmos na esperança da glória de Deus. A despeito de todos os problemas, Deus está conosco, Deus está comigo, Deus está com você, se você crê assim, né? Se não crê, não há o que fazer. Mas crendo em Deus, Ele estará contigo, sim. Ele estará te ajudando, sim. E Ele nos dá grandes oportunidades para crescer. Sem tribulação, não vamos crescer. Sem tribulação, nossa fé continua pequenininha e nossa vida continua a mesma. Eu fico pensando, será que a gente não tem sido pego em algumas artimanhas do inimigo para que a nossa vida tenha sido tão tranquila que eu não preciso muito me preocupar com esses problemas? Até que ponto a pandemia foi uma permissão de Deus para que vários crentes se despertassem
a estar perto de Deus. Né? Eu fico imaginando se essas coisas não estão acontecendo, tudo bem, por uma permissão de Deus, mas será que ele não tinha um plano maior nisso tudo? Será que eu estou me desesperando por algo? Com certeza eu estou me desesperando por algo. Se eu estou me desesperando por algo que está na mão de Deus. Né? Mas será que não era a vontade de Deus que a gente crescesse com esse problema? Né? Deus utiliza o sofrimento humano para nos ensinar e nos aperfeiçoar. Ele nos dá oportunidades de nos aproximarmos dele. Será que a gente não está tendo no meio dessa pandemia uma grande oportunidade de se aproximar de Deus? Quem não tinha tempo para ler a Bíblia agora tem, porque agora não tem que levar e buscar criança na escola, muita gente está em meio expediente, ou muita gente está trabalhando de casa, num tempo totalmente flexível, né? E Deus está nos dando algumas oportunidades de aprender com esses problemas, com a pandemia e com todas as situações adversas que nós estamos vivendo. Veja, se alguém passar por um problema e for aprovado, não há mérito nisso. Não há mérito nisso, né? Não há mérito por ser aprovado no meio de um problema. Há um crescimento, a função pedagógica, como eu falei. É que quando a gente fala de prova e aprovado, a gente fala de nota, fala de classificação, fala de quem está na frente, quem está atrás, quem é melhor do que quem. Mas sendo aprovado num problema, a gente não tem classificação, nota, nem nada disso. É só o aprovado. Não há um mérito nosso. É um mérito de Deus. Ok? A igreja de Roma, Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo é feito pela glória de Deus, para a glória de Deus. Como a gente lida com as tribulações? Essa sequência lógica de Paulo é bem bacana. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, glória nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança, o caráter aprovado, o caráter provado, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A esperança não confunde, por quê? Não confunde porque nós vamos ter, sim, no final, a nossa glória, como ele falou aqui, a glória, esperança na glória de Deus. Então, Deus nos ajude a passar por essas tribulações. Mas fica a reflexão. Frente às tribulações que a gente passa, porque algumas são pequenininhas, né? Uma nervosinha ali, um negocinho assim. Mas de vez em quando vem aqueles casos escabrosos, eu não sei como eu vou resolver isso. Eu não sei como eu vou passar desse problema, né? E aí a gente pergunta, qual é a sua opção? O que você tem feito no meio dessas tribulações? O que você tem feito para tentar superar essas tribulações? Qual tem sido a sua opção? Né? Desesperar logo de cara ou a gente vai tentando fazer com que a tribulação tenha de fato esse caráter pedagógico de nos ensinar, né? A gente vê por aí, fala de caráter pedagógico. Eu lembro de algumas coisas aí, umas multas que aparecem por aí. Diz que a multa de trânsito lá tem um caráter pedagógico, né? Para quem paga, né? Para quem está sempre com o carro errado e passa direto nos sinais, não tem caráter pedagógico nenhum. Mas
a ideia é essa, a ideia é você passar pelo problema e aprender alguma coisa com isso. Passou, pagou, então agora esforce-se para não passar de novo no sinal vermelho, na alta velocidade, enfim, né? As tribulações nos produzem perseverança, quer dizer, se a gente conseguir ficar em paz e entregar na mão de Deus, as tribulações vão nos produzir perseverança, ou seja, essa paciência triunfadora. Nessa academia de Deus, você já seria aprovado ou reprovado? Será que se Deus fizer comigo uma prova, e é só escrever aqui, marcar as questões, né? Será que eu vou ser aprovado nessa prova ou será que eu vou ser reprovado? Como será que eu estou perante Deus? Aprovado ou reprovado? E você está aprovado ou reprovado perante Deus? Que tal aproveitar as tribulações que são próprias da vida humana e se aproximar mais de Deus, né? Que tal a gente estar atento? Eu creio que para conseguir fazer isso aqui, para conseguir colocar a tribulação a nosso favor, para a gente ganhar alguma coisa com a tribulação, a gente precisa estar atento, sabe? Quando a gente cai no problema, a primeira coisa que a gente faz é nos desesperar, depois a gente vai tentar conseguir uma solução, pedir para os outros uma solução, e quando não tem mais nada a fazer, o que a gente faz? Vai orar. Ah, meu Deus do céu. Tinha que ser o contrário. A gente tinha que estar, em primeiro lugar, orando. Tem um problema? Em primeiro lugar, vai orar. E aí, entrega na mão de Deus. E tudo bem, tiver que fazer alguma coisa, a gente faz, né? Às vezes a gente tem que tomar algumas decisões e resolver alguns problemas relativos àquilo ali. Mas a gente precisa aproveitar essas tribulações próprias da vida humana para se aproximar mais de Deus. Eu pergunto, em tempo de pandemia, o que você está fazendo com o tempo que está sobrando? Ah, meu tempo não está sobrando. Falei, com certeza está. Você está deixando de ir para o trabalho de carro e voltar de carro, ou está indo para o trabalho, mas está deixando de levar as crianças na escola. Enfim, alguma coisa está sendo nova, diferente, vai ter um tempo a mais para fazer alguma coisa aí. E o que você está fazendo com esse tempo que está sobrando? Esse tempo tem sido positivo? Esse tempo tem sido enriquecedor? Esse tempo é um tempo que eu estou aproveitando para ler a Bíblia, orar mais, estar mais com Deus, falar mais com Deus? Ou é um tempo que eu não estou fazendo absolutamente nada com ele? Eu vi muitas pessoas dizerem que 2020 é um ano perdido. Será que é perdido? Ou será que é um ano que a gente pode ou deveria estar ganhando com ele, ganhando em conhecimento de Deus, ganhando em intimidade com ele, ganhando em ler a Bíblia, ganhando em aprender, né? O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Israel tinha lá, a cada 7 anos, lá um ano que era um ano de descanso, descansava a terra, era um ano sabático. A gente está tendo bem que o ano sabático, viu? A gente está bem tendo um ano sabático, um ano em que a gente trabalha muito pouco, porque as coisas todas estão paradas, e no meio dessas coisas paradas, nós estamos muito de marcha lenta aí. E será que a gente tem feito o que com o nosso tempo? Que Deus nos ajude, que Deus nos dê discernimento, tranquilidade e nos ajude a passar por todos esses problemas, né? Gloriamos-nos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, a esperança. Olha, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Que Deus nos ajude e nos ilumine a estar
atentos e no centro da sua vontade. Que 2020 não tenha sido um ano perdido, mas tenha sido um ano e esteja sendo um ano de nos encontrar com Deus. E se não foi até agora, aproveite. Aproveite para se encontrar com Deus, porque Ele com certeza quer se encontrar contigo.